Vamos então ao momento da palavra do Senhor. Falei que íamos falar sobre o profeta Elias. O tema da mensagem de hoje é o desafio do altar. O desafio do altar. Eu gostaria de ler 1 Reis, capítulo 18, dos versículos 30 ao 39. E diz assim a palavra de Deus: Então Elias disse a todo o povo: Aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, e disse: Seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra do nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta com capacidade de 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaço e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: Encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu é Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Enfrentamos muitos desafios em nossas vidas. Diante de um desafio, podemos escolher enfrentar ou recuar sobre este desafio. Diante de um problema, podemos escolher enfrentar esse desafio ou recuar neste desafio. O profeta Elias foi afrontado pelos profetas de Baal e os desafiou diante do altar para revelar o poder de Deus. Isso você pode ler no capítulo 18 de 1 Reis. Então, nós podemos enfrentar diversos desafios durante toda a nossa vida. Podemos escolher, então, enfrentá-los ou recuar diante dos problemas, diante dos desafios. Então, se você tem desafios em sua vida, e eu sei que você tem, antes de tudo, eu e você precisamos nos colocar no altar de Deus, que nos capacita a vencer cada batalha, cada dificuldade, cada momento difícil. Se você estiver no altar, ninguém pode te tocar, porque estará nas mãos de Deus. E quando nós estamos no altar de Deus, quando nós estamos sob o cuidado de Deus, nada pode nos atingir, nada pode vir contra nós, nada pode achegar a nós, porque quando estamos no altar de Deus, nada nem ninguém é capaz de destruir aquilo que está no altar de Deus. A sua vida está no altar de Deus? Então vamos aprender hoje com o profeta Elias como é o desafio do altar. Primeiro, o altar ele precisa ser restaurado. No versículo 30 diz: Então Elias disse ao todo o povo: Chegai-vos a mim, e todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. A primeira coisa que somos desafiados a fazer é restaurar o altar de Deus em nossas vidas. Depois que os profetas de Baal tentaram clamar ao seu Deus em vão, agora o profeta Elias iria oferecer o sacrifício ao Senhor. Mas antes ele precisaria restaurar esse altar para que o poder de Deus se manifestasse naquele altar. Se você hoje tem precisado do poder de Deus para vencer as suas lutas, para vencer os desafios do dia a dia, precisa primeiro se consagrar ao Senhor, precisa primeiro se colocar diante do Senhor, porque somente assim Deus opera na sua vida, somente assim Deus
opera o milagre, o impossível na sua vida. Josué 3,5 diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus não derrama fogo em altar quebrado. Deus não derrama fogo em altar sujo. Por isso, hoje, restaure o altar de Deus na sua vida. Restaure o seu altar hoje. Deus não derrama fogo em altar quebrado. Deus não derrama fogo em altar não santificado, em altar sujo. Restaure hoje o altar em sua vida. Segundo ponto que nós temos aqui, que nós podemos aprender sobre essa passagem, é que o altar é a nossa vida. O verso 31 que nós já lemos diz: tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. O segundo desafio que nós precisamos reconhecer é que precisamos reconhecer-nos como um altar de Deus. Eu e você somos um altar nas mãos de Deus. O profeta Elias contou 12 pedras representando as famílias do povo de Deus, para então formar o altar corretamente. Ao olhar para aquele altar restaurado, as pessoas do povo de Deus viam a sua história e herança espiritual, sentindo-se parte entre aquelas pedras. Ao falar de altar, precisamos pensar então que não é um palco, não é uma mesa, e sim em nossas vidas. O altar é o altar é as nossas vidas. As nossas vidas como um templo do Espírito Santo. Cada um de nós é como pedras que vivem. Somos edificados, casa espiritual, para sermos sacerdócio santo, a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Mas Jesus, não adianta nada termos tudo isso se Jesus não for a pedra principal, a pedra angular. Somente firmados na rocha, que é Jesus Cristo, somente firmados em Cristo, este altar é ajustado para ser o lugar da presença de Jesus. Faça de sua vida um altar para Deus. Faça de sua vida um altar hoje para Jesus. Firme os seus passos em Jesus. Firme os seus passos na rocha. A rocha que é Jesus. A rocha que é Deus. Firme os seus passos na rocha. Com a parábola que diz sobre o homem que construiu a sua casa na rocha. A Bíblia nos conta esta palavra. Em Mateus: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-lhe ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, vou compará-lo ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Meu irmão, construa a sua casa sobre a rocha. Construa a sua casa no altar de Deus, onde a pedra angular é Jesus. O que diferencia então um homem tolo de um sábio? O que torna um homem esperto e o outro imprudente? A própria palavra de Deus aqui nos dá a resposta. Aonde você tem construído a sua vida? Sobre que altar? Sobre a rocha que é Jesus? Ou sobre a areia? Ou sobre o nada, o fraco, o frágil? Há pessoas que, achando-se espertas demais, resolvem construir as suas vidas, os seus altares, o altar da sua vida sobre areia e pronto. Outras falam que vão construí-la por um tempo, depois
eu mudo, depois eu vejo de mudar, e ficam enrolando até o fim de suas vidas. Ficam enrolando. E essas pessoas que constroem a sua vida sobre a areia temporariamente, mas o temporário se torna definitivo para elas. Elas permanecem ali até que as tempestades as derrubem. Isso acontece com os estudos, com os relacionamentos, com o trabalho, com Deus. Nós sempre vamos colocando outras coisas como prioridades. Depois eu deixo isso, depois eu faço isso, depois eu me viro com isso. E quando vão ver, estão em algum beco sem saída. A palavra de Deus nos mostra que a diferença entre o tolo e o sábio é que o tolo sempre deixa tudo para depois. E o sábio é aquele que faz na hora, que faz no tempo oportuno da situação. Não deixa nada para depois. A palavra nos revela uma certeza. As chuvas e os ventos acontecerão na nossa vida. Isso é fato. Isso vai acontecer, queira você não. Quer escutemos ou não o que Deus tem a nos dizer. Tenha fé, você ou não, a tempestade vai vir contra a sua vida. A questão é, onde você vai estar firmado? Onde o seu altar irá estar firmado? Você estará entre os que superaram ou no meio dos que deixaram tudo cair? Onde você se encontra? Onde você tem plantado ao seu altar? No meio de tudo, aonde você tem construído? No meio dos que verão a sua construção resistir às provações, ou entre o meio daqueles que catarão os cacos da sua história? Percebam que a palavra de Deus, ela nos diz verdade aqui que nos servem como uma luva, porque entre tantas pessoas que estão em busca de sua realização pessoal e sua felicidade, somente a minoria acaba alcançando o resultado esperado e duradouro. Porque somente essa minoria consegue passar pela tribulação sem perder a esperança, sem perder a alegria, sem perder a fé. Hoje nós vemos pessoas que acontecem um simples deslize, acontece uma coisa, pode ser até grande, meu irmão, não estou menosprezando a sua dor, o problema que você está passando. Mas onde você está colocando a sua esperança? Onde você está colocando a sua alegria, a sua fé? Se você colocar isso somente quando as coisas vão bem, meu irmão, você está construindo sobre areia, porque as tempestades virão. As tempestades vão vir. Porque somente uma minoria consegue passar pela tribulação, pela luta, sem perder a alegria e a esperança, porque eles estão firmados sobre a rocha, sobre o altar de Deus, sobre a rocha que é Jesus, a pedra angular. Como é bom ver uma pessoa que está firme em Deus, dizer que passou tudo pelos problemas, sem perder a fé, sem perder a alegria. Mas ainda, que alegria é ver quando as pessoas reconhecem que as suas casas estão sobre areia também, e que precisam mudar, pois é importante que a vida sobre a areia, que sobre o altar, sem o altar de Deus, é vulnerável. Meu irmão, peça ao Senhor que te ajuda a nos despedaçarmos contra a verdade dessa vida, que são coisas passageiras, que são coisas que passam, coisas que vão acabar. Meu irmão, que eu e você possamos suplicar a Deus, ao Espírito Santo, que nos dê sabedoria para diferenciarmos os verdadeiros valores, os quais nos fazem felizes, dos falsos que nos desviam da verdade, nos destroem. Nós lhe pedimos graça, Deus, para que não sejamos tolos, mas sábios, capazes de distinguir o mal do bem, escolher sempre a bondade, de escolher fazer o certo e não deixar nada para amanhã. Deus, dá essa graça para a gente. Peça isso ao Senhor. Encha-se com o Espírito Santo para se firmar na verdade que nos dá força para passarmos por todas as chuvas que, meu irmão, elas vão vir, elas vão chegar sobre a sua vida.
Isso é fato. Isso é fato, meu irmão. Então, faça da sua vida um altar de Deus. Firme-se em Jesus. Firme-se em Cristo, que é o altar ajustado para ser o lugar da presença de Deus. O altar também é um lugar de sacrifício. Os versículos 32 a 35 diz: com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o a segunda vez. E fizeram. Disse mais: faz mais uma vez, a terceira vez. E fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ela encheu também a água. O terceiro desafio que nós enfrentamos, o desafio do altar, é oferecer um sacrifício. Isso não é nada fácil. Então o profeta Elias organizou o altar, restaurando e ofereceu o seu melhor, colocando sobre ele o novilho e a lenha. O novilho aqui representa Cristo, que se ofereceu em sacrifício pela minha e pela sua vida, pelos nossos pecados. E a lenha é o combustível para queimar a oferta. Mas o profeta ainda jogou água sobre o holocausto 3 vezes. E para dificultar ainda mais, fez um buraco ao redor para encher de água, garantindo que o milagre seria sobrenatural. Gastou a pouca água que tinham, visto que havia 3 anos sem chuva. Isso está escrito no primeiro versículo de 1 Reis 18. Elias não acendeu fogo, mas esperou que Deus mandasse fogo do céu. E na hora certa, do sacrifício da tarde, Elias ofereceu o sacrifício de forma obediente à vontade de Deus. O altar de nossas vidas é onde eu e você sacrificamos os nossos desejos, as nossas vontades, aquilo que a nossa carne quer, aquilo que o apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este sim eu faço. Coloque esses desejos, essas vontades no altar de Deus e se consagre a Deus, deixando as vontades da carne para servir ao Senhor. E apresente-se a Deus, apresente-se o seu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável, que este é o culto racional. Muitas vezes queremos que Deus opere em nossas vidas, mas a gente não está disposto a deixar alguns hábitos para trás. Nós não estamos dispostos a deixar os nossos erros e pecados para trás, que nos impedem de fluir da presença de Deus em nós, realizando os milagres. E aqui eu falo para você, meu irmão, não permita viver mentiras. Não permita se achar forte o suficiente. Eu consigo controlar isso aqui. Eu estou indo na igreja, eu estou lendo a Bíblia, eu consigo controlar isso aqui. Fica tranquilo. Não dá brecha para o diabo na sua vida. Não dá brecha para que o inimigo brinque com a sua vida. Não dê brecha para que o inimigo faça o que ele quer na sua vida. Você está disposto a deixar tudo para trás, tudo de lado, tudo aquilo que te impede de fluir na presença de Deus? Meu irmão, eu digo para você, não espere cair, não espere tudo desmoronar, tudo cair, quebrar tudo, desmoronar na sua vida, para que aí então você possa dizer: poxa, eu achei que eu estava conseguindo, eu achei que eu era capaz. Não caia nessa cilada, não caia nessa mentira. E eu digo isso de experiência própria. Não ache que você é forte o suficiente, que você é o bom o suficiente. Deixe os seus erros, os seus pecados para trás. Deixe coisas que te impeçam de fluir na presença de Deus, que realize um milagre na sua vida. Meu irmão, é muito melhor viver para Deus.
Meu irmão, é muito melhor você se oferecer em sacrifício a Deus. Por isso nós somos desafiados a sacrificar os nossos prazeres em favor de uma vida consagrada a Deus. Eu sei o quanto é difícil você abrir mão de certas coisas. E eu tenho vivido isso. Agora, por isso que eu escrevi isso. Eu não escrevo nada, eu não trago nada aqui nas minhas mensagens de coisas que eu não vivo. Então, se eu estou te dizendo isso, dói. Dói. Esse sacrifício dói. Por isso que a palavra sacrifício é entregar aquilo que nós gostamos, é entregar aquilo que satisfaz os nossos desejos, mas por algo maior, por um amor maior, por uma coisa que vale muito a pena, que vale muito mais a pena, que é a presença de Deus, que é o poder de Deus sobre as nossas vidas. Sacrifique os seus desejos no altar de Deus. Aceite hoje o desafio do altar. Deus quer ouvir a sua oração, Deus quer ouvir os seus pedidos e derramar poder em sua vida. Mas primeiramente, você precisa restaurar o seu altar. Que você possa estar disposto a fazer isso hoje, de forma que você compreenda que seu viver é um altar para Deus, e então sacrificar tudo o que não vem do Senhor à sua vida, entregando também o seu melhor para Deus. Meu irmão, se você tem desafios na sua vida, busque antes de tudo se colocar no altar de Deus, onde você é protegido e preparado para receber os milagres do Senhor. Diga como, por exemplo, o salmista disse diante das suas dificuldades: então irei ao altar de Deus. Pare tudo para buscar a Deus. Deixe tudo de lado para buscar a Deus. Faça propósitos de jejum, oração. Busque a santificação a cada dia para viver no altar de Deus. O altar é um desafio na vida do cristão. Viver no altar de Deus é um desafio nas nossas vidas, mas viver no altar de Deus é viver na certeza e na esperança da vida eterna. Eu oro para que você viva nessa certeza e nessa esperança, não se esquecendo de nada, não deixando nada para depois, não deixando nada para amanhã. Não deixe nada para amanhã. Eu sempre costumo dizer, Jesus não esperou alguns dias para se entregar. Ele se entregou de corpo e alma. Ele foi. Ele se sacrificou do jeito que ele estava. Então hoje, do jeito que você está, sacrifique a sua vida no altar de Deus. Sacrifique os seus desejos, os seus pensamentos impuros, os desejos da sua carne. Construa hoje a sua rocha. Construa hoje o seu altar na rocha de Deus. Construa hoje a sua vida sobre a pedra angular que é Jesus. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.